Paz seja convosco. Hoje iremos fazer uma reflexão de como superar em meio ao sofrimento. E aproveitando, gostaria que você deixasse o like no nosso canal e se inscrevesse. A Bíblia fala de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava das coisas mal. Tudo que ele fazia era simplesmente para agradar a Deus. Pois bem, esse homem era Jó. E eu gostaria de ler agora com você em Jó, capítulo 1, a partir do verso 13, que diz assim: Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam em um banquete na casa do seu irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas, estavam pastando ali perto. De repente, os saldeus nos atacaram e levaram tudo, e eles mataram à espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio um outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos, e eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, chegou mais um que disse a Jó: Os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho, e de repente veio um deserto, um vento muito forte que soprou contra a casa, e ele caiu em cima dos teus filhos, e todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em um sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Quantas situações, quantas notícias negativas Jó recebeu. Quantas notícias, muitas vezes na nossa caminhada nós recebemos, que nos desestabiliza, que nos faz a pensar acerca da existência de Deus, acerca de muitas coisas. Mas quando nós olhamos aqui para a história de Jó, do primeiro capítulo até o último capítulo, nós vamos ver que Jó, em todas essas situações, ele superou, ele conseguiu superar todas essas frustrações, dificuldades, adversidades que ele estava passando. E como, quem sabe, você está aí perguntando, mas como ele conseguiu superar todas essas situações? A perca dos seus filhos, a perca dos seus bens, a perca de tudo que ele tinha. E nós podemos ver aqui o primeiro ponto que ele fez para que ele pudesse superar toda essa situação, o qual ele estava vivendo em sua vida. E a primeira dela está aqui no capítulo 1, no versículo aqui no finalzinho do 21, que diz assim: O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar aqui que Jó, ele adorou ao Senhor em meio a toda essa dificuldade. Como é difícil quando nós estamos passando por grandes situações, por grandes desafios, nós termos em nosso lado, na nossa vida, um estilo de adoração. Mas nós vemos aqui que na história de Jó,
ele adorou ao Senhor. Ele, aqui nesse final do verso 21, que ele fala assim, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Se hoje Deus tirasse algo da sua vida, ou quem sabe Deus já tirou, você já disse, louvado seja a Deus por tudo que Ele tem tirado da sua vida, por tudo que Ele tem feito. Louvado seja Deus pelos dias bons, louvado seja Deus pelos dias maus. E aqui está a primeira atitude de que Jó, ele conseguiu se superar, que foi adorando ao Senhor em meio a toda essa dificuldade. Um outro ponto muito importante que nós podemos aprender com a vida de Jó, era que Jó orou pelos seus amigos. E nós podemos ver isso lá no verso 42, no versículo 10, que diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ao olharmos aqui para a história de Jó, né, nós vemos aqui que Jó, ele orou pelos seus amigos. Mesmo que os seus amigos, se nós formos ler nos versículos, né, em diante, no 2, no 3, nós podemos ver que os seus amigos ali, no momento que chegou até ele, conversou com ele, mas em alguns momentos os seus amigos questionaram ele que ele estava passando por essa dificuldade por acerca de algum pecado. Mas em nenhum momento ele disse que ele estava passando por algum pecado, porque ele não estava. Né? Nós lemos aqui no versículo 1, que no finalzinho, que diz assim: Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Nós vemos aqui no início do capítulo 1, do verso 22, que Jó em nenhum momento pecou e pôs a culpa em Deus. Mesmo que seus amigos estavam ali falando que toda essa situação, toda essa dificuldade que ele estava passando foi por acerca de algum pecado, né? Mas ele, mesmo assim, em algum momento ele não deixou de orar pelos seus amigos. A minha pergunta para você é: em algum momento você já orou por aquelas pessoas que estão à sua volta? Por aquelas pessoas, quem sabe, te apoiam? Ou por aquelas pessoas que também não te apoiam, né? Nós vemos aqui que a oração de Jó pela vida dos teus amigos fez com que Deus devolvesse para ele tudo em dobro. Fez com que Deus pudesse restituir a vida dele. E nesse momento, né, ele poderia ter falado: não, os meus amigos não se importam comigo, eu orar por ele, vou abandonar, não tem nada, não chega, vou seguir minha vida. Até agora já sofri, olha o que eu passei, olha as dificuldades, eu perdi meus filhos, a minha mulher mandou eu amaldiçoar a Deus e morrer, eu me importar com eles? Não chega, não quero. Mas não, Jó mesmo assim teve um coração onde ele clamou pelos teus amigos, pedindo a Deus, né? Quantas vezes em nossa caminhada nós deixamos de interceder, de orar por algumas pessoas, porque em algum momento eles nos deixou, eles nos feriu, mas, querido, é que você possa estar orando por essas pessoas, clamando por elas, porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela move o coração do nosso Pai, independente quem seja a pessoa por qual você precisa orar. Ore por ela, abençoe ela. E nós podemos ver que nessa atitude de Jó, ele se superou, orando por os seus amigos, mesmo que por algum momento eles questionaram a Jó que Jó tinha pecado. Mas mesmo assim, ele não desistiu e ele orou pelos seus amigos. E um outro ponto muito importante que nós podemos aprender aqui é que Jó entendeu os planos de Deus para a vida dele, que está aqui, logo no capítulo 42, no verso 1. No 42, a partir do verso 1, que diz assim:
Então respondeu ao Senhor a Jó e disse: eu conheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó, ele entendeu que os planos de Deus para a vida dele não podia ser impedido. Mesmo que esses planos, como nós lemos no início, né? Nós vemos que no início Jó tinha só recebido notícias más, né? Jó só tinha, uma hora ele viu que perdeu tudo, outra hora ele perdeu os seus filhos, outra hora ele perdeu, enfim, como eu disse, tudo. Mas ele reconheceu, primeiro, que os planos de Deus não podiam ser impedidos e que nada era impossível para Deus, que tudo que Deus faz e tudo que Deus ainda vai fazer está sob o controle dele. Entenda, meu querido, que tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Seja os dias maus, seja os dias bons, tudo existe um propósito. Tudo existe um propósito. E nada desses propósitos, nada do que possa acontecer, os propósitos e os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida pode ser impedido. Então, reconheça que todos os planos que Deus tem para a sua vida não pode ser impedido. Mesmo, quem sabe você esteja passando por dias maus, mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que nada do que você está vivendo hoje você esteja entendendo, mas eu quero te dizer que os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida não pode ser impedido. Então, nós podemos ver essas três atitudes de Jó. Primeira atitude que ele teve foi adorar ao Senhor. A segunda foi orar pelos seus amigos. E a terceira foi reconhecer que os planos de Deus não podiam ser impedidos na vida dele, né? E foi desta forma que ele conseguiu superar todos os seus desafios, todas essas frustrações, essas tristezas, essa angústia que ele estava passando, com todas essas notícias más que ele recebeu. Mas foi dessas três formas que ele superou e conseguiu cumprir todos os propósitos e planos de Deus para a sua vida.